Apóstolo, qual é o público que hoje frequenta uma igreja? São aqueles que buscam milagres? São aqueles que buscam a bênção, depois da bênção vão embora? São aqueles que querem... Qual é a sua visão que o senhor tem desse público? Eu acho que toda igreja ela vai passar por algumas etapas. Sim. Antes, no começo do ministério, eu vivia muito isso. A pessoa vinha, saía, mas aí você vai colocando as suas estátuas. Eu acredito que existem igrejas que ela precisa ainda atravessar o processo da maturidade. Existem igrejas que ainda não está madura o suficiente. Uma certa outrora, lá para trás, eu até questionava Deus, porque eu estava muito querendo o crescimento da igreja. Até um dia que vocês vão entender, a igreja que tem que querer a crente, não é ele. É Deus, a igreja é dele. Aí um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for para mim eu ser pastor, de 50 pessoas que seja. Se for para fechar, que feche. Mas se for para crescer, que cresça. Por quê? Algumas pessoas, principalmente quem está iniciando, quem está começando, eles começam a fazer muita loucura porque eles estão obcecados ao crescimento, mas não esquece que quem dá o crescimento é Deus. Que tipo de loucura, apóstolo? Como que eu posso? Eu já fiz algumas. Puxa. Começa a trazer muitas pessoas, aí começa a fazer algumas coisas mundanas dentro de ministério. Tá. Isso vai trazendo o quê? Um inchaço para a igreja. Você não está formando um corpo, você está trazendo um inchaço. E automaticamente isso vai sair. Mas com a maturidade que você vai tendo quando Deus está à frente, a palavra do Senhor diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então quando eu fiz isso, é como se... Foi que nem agora, a gente estava construindo os altares, estava construindo as partes da igreja e Deus foi conduzindo tudo, porque o maior interessado para que eu construa uma sala de atendimento, o maior interessado que eu tenha um lugar aconchegante para os filhos do Senhor, porque eu costumo dizer que o pastor, ele não é dono das ovelhas, ele só está ali conduzindo as ovelhas. O pastor das igrejas de verdade é Cristo. Então, hoje, eu estou muito aberto e liberto para algumas coisas do que... Pastor, eu quero sair. Não é arrogância, mas na hora, eu já oro, abençoo, tchau. Por quê? Porque se eu ganhar alma, eu fiz o meu papel, Deus fez o papel dele e a pessoa tem que fazer a escolha dela. O importante, por quê? As ovelhas de Cristo. Antes eu ficava chateado, porque a gente pega apreço, pega amor. Hoje não. Eu costumo dizer que eu me libertei disso. Então, seja qualquer pessoa, vai se entristecer o lado humano? Vai, mas faz parte da vida. Assim como um dia eu tomei os meus caminhos, tive as minhas escolhas, vai ter pessoas que vai chegar uma hora que ela vai ter outras escolhas e nem por isso Deus não está no negócio. É um desejo, é uma escolha, entendeu? Então hoje, graças a Deus, eu tenho aqui dentro da igreja, trabalha muito com cura e libertação e Deus ele tem se feito presente, muitas curas têm acontecido. E geralmente quem sempre vem para o Evangelho, a grande maioria vai vir por uma dor, ou seja, por uma enfermidade, ou seja, porque a porta fechou, ou seja, por alguma coisa. Mas quando Deus está no negócio, Ele vai conduzir, e se ali a pessoa estiver aberta, vai se converter, vai aceitar a Cristo e vai olhar para Cristo. Porque problema todos os lugares têm, pastor. Com certeza. Aqui não é o céu. Com certeza. E uma vez uma irmã chegou para mim e falou, apóstolo, eu vou sair da igreja porque na igreja tem fofoca. Eu falei, reclama com Deus, a fofoca começou lá no céu. Lúcifer começou lá, Lúcifer. E aí trouxe aquela grande rebelião. Quem sou eu para controlar uma coisa que começou no céu? Então foi por isso que teve a primeira rebelião, a primeira guerra. Então é aqui, é lá, é na igreja de Santo André, na igreja de Moçambique, sempre vai ter. O problema não é a igreja, é as pessoas que estão na igreja. Quem faz o ambiente são as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam abrir a mente e começar a ver isso de uma forma mais madura, porque elas só se incomodam com algo que é dito dentro da igreja, mas elas não se incomodam quando uma família critica, quando uma família fala mal, quando alguém na empresa, na rua, entendeu? Então você vê que há uma guerra realmente para tirarmos do foco, do propósito, da espiritualidade, porque o incômodo é dentro da igreja, entendeu? E assim,
De alguma forma, até para quem está ouvindo, você que é ovelha, que frequenta uma igreja, que está passando por esse momento, o apóstolo falou algo assim muito pertinente e muito comum dentro das igrejas, e onde tem ajuntamento de pessoas, vão falar de você, vão falar das suas atitudes, vão falar de mim, vão falar do apóstolo, vão falar da sua equipe de obreiros, vão falar. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter resiliência para administrarmos todos esses problemas. Aí cai na estima. Alguém que não suporta um comentário não tem resiliência e não tem estima equilibrada. Então, é uma pessoa que se coloca como a quarta da trindade e se ofende e quer sair e quer ir embora. Isso é falta de maturidade espiritual e maturidade emocional. Apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, agia como menino. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que agem como menino. Por exemplo, Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, mas a opinião de Pedro não mudou a direção de Cristo. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que eu aprendi e entendo que eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que fazer e ser aprovado por meu Deus. Porque se Deus me deu uma direção, e a direção de A é diferente da minha, senão Deus não teria dado para mim, teria dado para Ele. Então, assim, independente do que os outros dizem, do que os outros falam, do que os outros pensam, não vai mudar naquilo que Deus me chamou para fazer. Então, quando Cristo queria ir para a cruz e Pedro falou que não, Jesus o repreendeu, ele não pede perdão, ele não fala que errou, em seguida nega Cristo. Por quê? Porque ele falou como menino, e aquilo que ele falou, Jesus o repreendeu, porque o foco de Jesus era a cruz. Então quem tem foco ministerial, quem tem propósito com Deus, ele não vai se errar o foco, ele não vai ficar triste porque alguém não concordou. Eu sou pastor, acredito que nós devemos ter uns 350, 400 membros, só aqui na nossa sede. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo que congrega comigo concorda com tudo, aceita tudo, e eu estou pouco me importando com o que ele aceita ou não. Por quê? Porque só tem um pastor e 400 pessoas olhando o pastor. Eu tenho outra igreja de Santo André que está olhando o pastor, e o pastor não consegue olhar todo mundo. Então nós somos muito bons para aconselhar. As pessoas são muito boas para dar conselhos, as pessoas são muito boas para dar palpite, só não consegue fazer na sua própria vida. Então, quando é ministerial, nós temos que ter maturidade o suficiente para entender que para você vencer, você vai ser criticado. Davi foi um. A família não acreditava nele, a família não acreditava no ministério dele, mas ele viveu o que Cristo queria que ele vivesse, e isso não impediu ele de viver o propósito de Deus. Apóstolo, eu acho fantástico. Eu sou uma profissional da área do comportamento e eu estudo comportamento quase todos os dias. E eu acho fantástico quando vem os comentários, quando vem as críticas, porque você passa a se autoavaliar, você passa a repensar algumas coisas, até a mudança de visão de quem vem a crítica. Né, de quem vem a crítica, porque às vezes você acha que a pessoa está aqui com você e a pessoa está lá atrás, você tem que pegar, puxar e trazer, mas o importante é isso, não parar, não desanimar, ir para frente. Agora, dentro dessa visão é isso, eu acho que ouvi comigo, que não são todas as pessoas que estão arregimentadas, que estão prontas para esse confronto, essas críticas. O senhor mesmo já deve ter recebido críticas, ingratidão, comportamentos de quem o senhor mesmo já tratou, já limpou, já expulsou demônio, e depois a pessoa vai embora. O senhor mesmo já deve ter passado. Não, mas é aquilo que eu falei lá atrás, isso é normal. A pessoa chegou até mim, Deus direcionou, o Espírito Santo direcionou, ela chegou. Eu fiz o meu papel. Eu não falo de ir. As pessoas são livres para ir. E assim, a ingratidão, ela é normal. Não teve alguém mais injustiçado do que Cristo.
Quem que ele confiou a responsabilidade das finanças do ministério, da igreja? Foi o cara que traiu. O que estava todo o tempo com Jesus foi o que negou. Na hora da cruz só tinha um dos seus discípulos. E aí eu entendo, quando Jesus aparece, ele não aparece para nenhum dos seus discípulos. Ele aparece a Maria Madalena, foi a única que acreditou que ao terceiro dia ele não estaria lá. Então, nem todo mundo vai acreditar em você. Mas eu costumo dizer assim, quem acredita e está com você vai viver o que você está vivendo. Existem pessoas que vai subestimar aonde você quer chegar. Existem pessoas que vai achar que você está louco por onde você quer chegar. Mas enquanto uns sonham e querem viver o seu sonho, outros lutam para que você não viva o seu próprio sonho. Então existem dois tipos de pessoas: os que sonham e querem viver o seu sonho, e aqueles que não querem que você viva o seu sonho. Foi que nem José, quem sonhou foi José. Mas os irmãos incomodam-se com o sonho, se incomodam com onde ele quer chegar. E na nossa vida é assim. Então vai ter pessoas que, eu costumo dizer que todo ministério vai ter um Judas, todo ministério vai ter um Tomé, está do seu lado, mas não acredita como que Deus te usa, não acredita quando Deus fala, e está do seu lado, como estava do lado de Jesus, isso é normal. Vai ter gente que vai te negar quando você estiver na pior, vai falar que não estava quando você estiver na pior, isso é normal, fizeram isso com Jesus. Vai ter pessoas que vai te trair, e isso é normal, fizeram com Jesus também. E comigo não vai ser diferente, com os outros pastores não foram diferentes. E tem pessoas que eles não estão dispostos a construir. Então eles estão dentro de uma igreja, vê uma oportunidade, aí eles querem montar uma igreja porque eles são incapazes, aí ele usa a sua igreja, o seu povo, quem você discipulou, reclama de você todo o que você fez, abre uma igreja e faz tudo o que você faz. Mais ou menos, faz tudo que você quer, é uma imitação, né? Mas questionou tanto, montou uma... porque e não quis tem... fazer, né? Aquilo que quis Isso. fazer, aquilo que você... É isso que eu estou falando. Questionou tanto e acaba fazendo tudo aquilo que questionam. E isso também é normal. E Itabarani faz parte, mas a palavra do Senhor diz que todos os dias compadecerão diante do tribunal de Cristo. Cada um prestará conta do que fez e deixou de fazer. Não é só daquilo que fez, né? Então, assim, crescimento é isso. A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando mais calejado. O apóstolo Paulo dizia que carregava sobre o seu corpo as marcas de Cristo. E vai ser assim comigo, vai ser assim com outros pastores, com outras pastoras. E nós não vamos ter aprovação total de nada nem de todos. Isso é normal. Ai, que bacana. Apóstolo, nós estamos caminhando, né, já para o encerramento da nossa entrevista, mas antes eu queria que o senhor deixasse aqui qual a visão que o senhor tem hoje da Igreja Evangélica Brasileira, como a igreja está. Posso responder mesmo? Por favor, olhando ali, ó, pro povo. Ai, pastora Miriam. A minha pergunta, até com uma outra pergunta, mas qual é a referência hoje que nós temos? Qual é um pastor que as igrejas se espelham e falam, nós temos que seguir? Qual é o exemplo? Um exemplo, eu gostava muito do profeta Toby Joshua, pelo ministério dele, não era brasileiro. Eu gosto muito do pastor Cris, não é brasileiro. Porque a nossa igreja hoje é uma igreja que ela teve uma marcha para Jesus recentemente, não sei quantas milhões de pessoas em todo o Brasil. Qual paralítico levantou? Qual pessoa acamada levaram na cama e saiu de lá levantando, glorificando a Deus? Os ministérios de hoje viraram shows. O poder, a manifestação de Deus tem se acabado dentro das igrejas. Eu acredito que depois do Davi Miranda, isso tem ficado extinto. E a igreja não está preparada, a igreja está fechada, porque hoje é como se fosse uma palestra. E o Evangelho de Cristo tinha palavra, tinha cura, tinha multiplicação, era um ministério completo. Eu acho que a igreja brasileira precisa passar por um avivamento. Está faltando algo nas nossas igrejas. Nós estamos vivendo um tempo do oba-oba, é muita música, é muito som, tudo maravilha. Só que a manifestação de Cristo é o que não há dentro das igrejas. Então, é muito mundo e pouco Cristo. Eu não tenho hoje uma referência
de uma pessoa que eu falo assim, esse cara aqui no Brasil, esse pastor, ele vai influenciar. Nós temos uma geração de igrejas hoje que veio de um único líder. E eu respeito demais pela onde ele chegou, pelo que ele fez, pelas almas que ganhou. Mas eu acho que está faltando os Manuel de Melo, está faltando os novos Davi Miranda, está faltando uma geração que faça o que Cristo fazia, que Paulo fazia, que Pedro fazia, esses grandes homens de Deus. Os sinais dentro das igrejas do Brasil acabou. Infelizmente, as pessoas entram doente, e aí nós vamos ouvir dentro das igrejas que é a vontade de Deus. Deus quis assim. Mas no tempo de Jesus, até quando a morte chegava, Jesus dizia, sai dela, morte. E nós não estamos vivendo isso. Davi Miranda aqui, pertinho da gente, morto ressuscitava. Missionário Ezequiel Pires, através das suas orações, morto ressuscitavam. E hoje nós não estamos vendo os sinais. Você vai perguntar, como foi o culto? Louvor top. Tá, e? Então, infelizmente, nós precisamos passar por uma revolução, nós precisamos passar por um avivamento. Deus precisa trazer um avivamento do seu poder para que esse poder seja manifestado na igreja e isso seja arrastado. Tudo é um tempo. Teve o tempo do caicai, teve um tempo de falar por nome, mas hoje está tudo muito fácil falar por nome, né? Quando a gente olha lá por trás, nós temos algumas pessoas, e eu acredito em tudo isso. Jorginho de Xerém, inclusive vai estar aqui. Vai estar. Mas no tempo dele não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e eu acredito nos dons. O que eu não acredito é o que as pessoas estão fazendo hoje com os dons. Porque assim, eu não entendo. Deus me mostrou, você tem um câncer e a pessoa morreu de câncer. Mas se Deus me mostra que a pessoa tem câncer, para que Deus me mostrou? Deus me mostrou que tem um câncer, Deus está curando hoje, receba a cura. Ué, se Deus me mostrou, Ele tem o poder de curar. É isso que eu vejo hoje dentro de algumas coisas. Tem as grandes revelações, eu creio nisso, gosto disso, Deus me usa também, mas tem os meninos da fé que acabam estragando o evangelho, acaba estragando as igrejas. Hoje a igreja virou para algumas pessoas um negócio. Eu acho que é por isso que infelizmente o poder não está se manifestando dentro das igrejas, mas eu ainda creio em uma manifestação, eu ainda creio em um avivamento para a igreja brasileira que ela precisa. Poioshu veio uma vez aqui no Brasil. Ele ficou horrorizado com o comportamento da igreja. Eu vi. Mas era de fora. Então assim, a nossa igreja, a pessoa vai no cinema, só sai, fica segurando, mas na igreja desfile o tempo inteiro. Bebe água o tempo inteiro. Então assim, a reverência com Deus, ela não está existindo, infelizmente. Mas eu creio que Deus vai mudar algo aí, vai levantar uma geração diferente, um jovem diferente, para influenciar um novo grupo de pessoas que ativa as pessoas, que cure, que liberta, que salva e faz a vontade de Deus dentro das igrejas. Apóstolo, lamentavelmente, tudo que nós ouvimos aqui é muito triste, é lamentável. Ontem nós tivemos uma reunião quando o anjo se manifestou e disse ao meu ouvido, ficou ao meu lado, que mais da metade dos cultos das igrejas evangélicas Yahvé não recebe. Eu creio. E eu perguntei por quê. E até fico muito preocupada, porque eu também sou pastora, pastorei um rebanho, e me passou muitas condições para Yahvé receber. Uma delas é você saber o que você está fazendo para Ele, e as pessoas vêm à igreja para receber, e elas têm que vir para entregar, sabendo que Yahvé retribui. Sabendo que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Foi muito violento, foi muito forte. Mas eu estou com o Senhor, eu acho que a igreja séria caminha para um avivamento, para um despertar. Só tem um porém. Nós fazemos parte de um público que, mesmo Deus fazendo,
tem gente que não acredita e rejeita. E eu sou uma pastora ousada, eu gosto também de milagres, de libertação, de poder e de coisas maiores. E eu não fico limitada naquilo que o homem vê e acredita. Talvez aquilo que você vê e acredita nem foi Yahvé que fez, não foi o Espírito Santo que promoveu. Nós precisamos acreditar naquilo que nós não costumamos ver, mas o próprio Deus fez, o próprio Deus realizou. Hoje nós vivemos o tempo da incredulidade. Mesmo que Deus faça, mas será que o homem recebeu a revelação do câncer e morreu de câncer? Jesus mostrou que foi revelado que a pessoa tinha câncer. É preciso que nós nos incomodemos com a nossa situação e com o momento espiritual que hoje a igreja evangélica vive. É bem por aí. Eu quero super agradecer esse momento e queria que o senhor, olhando ali para a câmera, deixasse uma palavra para a igreja. Deixasse para a igreja no geral, ou a sua, ou a igreja evangélica brasileira. Só falando do TB Joshua, eu senti muito. Para quem não sabe, o TB Joshua era um pastor africano que Deus usava com coisas assim extremamente malucas e incríveis. E no mundo existem 3 pastores que são usados dentro dessa área de milagres, com sinais e maravilhas. Um americano, pastor Maquian Santos, e o TB Joshua. TB Joshua, Deus já recolheu. Mas eram homens e são homens desprezados por muita gente. Porque a igreja não crê. Muita gente não crê. E ainda sai dizendo que não foi Deus que fez. Mas eu nasci para crer. Eu creio nos milagres. E lamentavelmente, Deus recolheu o nosso querido e amado pastor TB Joshua. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Eu costumo dizer que aquilo que não me mata me deixa mais forte. E esse versículo, por mais que ele pareça ser muito simples, mas que não venha te faltar fé, que não venha te faltar a esperança, que não venha te faltar a humildade, que não venha te faltar a paz, a temperança, que não venha te faltar o fruto do Espírito, que não venha te faltar a profecia, que não venha te faltar as línguas, que não venha te faltar os dons, que não venha te faltar a humildade, porque a humildade é o caminho de você ser usado por Deus, porque quanto mais humilde você for, quanto mais você se diminuir, mais Deus vai crescer na sua vida. Que não venha te faltar a humildade e o crescimento em Cristo Jesus na tua vida. Tá aí, você acabou de assistir a entrevista com o apóstolo William Martins. Queria pedir que você desse um like, compartilhasse, e foi um grande prazer entrevistá-lo, viu, apóstolo? Amém. Deus abençoe sua vida, Deus bom abençoe. demais. Amém. Bom demais estar aqui com você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Curta.